Felicidade não é a palavra para definir a direção do Corinthians, mesmo depois de uma vitória 3-0 contra o Vasco da Gama em Itaquera, neste sábado à noite. Por quê? Porque o Memphis Depay sofreu uma pancada no tornozelo e virou dúvida para o jogo de terça-feira contra o América de Cali na Colômbia, pela Copa Sul-Americana, quando o time tenta a primeira vitória na competição internacional. E o Anderson Daronco nem marcou falta. Anderson Daronco expulsou pela terceira vez, nenhum árbitro conseguiu isso, expulsou o Ramon Dias, o técnico do Corinthians. O Fabinho Soldado, que é executivo de futebol do Alvinegro, falou sobre isso tudo depois do jogo. Vamos ouvir. Nós tivemos aí no mínimo 2 ou 3 lances que poderia ter chamado também. A questão é o critério. É o critério. Se vai para um lado, vai para o outro. É isso que a gente pede que os árbitros tenham. Que os próprios atletas dentro do campo, eles não se sentem assim, desprotegidos em relação aos critérios. Se tem um critério para um lado, tem para o outro. O Memphis está com um tornozelo desse tamanho, inchado, não sei nem se tem condições de viajar para o próximo jogo. Vamos avaliar amanhã com todo o departamento médico, então simplesmente é isso. Ganhamos o jogo, não é porque ganhou que está tudo certo. Então, vamos analisar com mais calma, entender quais foram os critérios. E assim, outra situação também, é a terceira vez que ele expulsa o nosso treinador. O Ramon não é um treinador que está o tempo inteiro gesticulando, é um treinador extremamente educado, que conversa com a arbitragem. Então, assim, quando tem um treinador que não respeita tanto, né, o trabalho da arbitragem, a gente também não vê esse critério. Um treinador que é extremamente elegante, claro, ele foi cobrado de uma forma respeitosa e mais uma vez ele foi expulso. Então a gente precisa rever com mais calma tudo o que aconteceu. Mas mais uma vez a gente volta aqui e pedir que tenha critério não só para uma equipe, mas para as duas equipes, para que o espetáculo ele não seja afetado. Essa é a nossa colocação em relação a tudo isso. Fabinho, segunda-feira tem reunião sobre a arbitragem. Queria saber se além dessa colocação... Reclamações porque o Corinthians venceu por 3-0, mas marcou 5 gols. 2 foram anulados. E aí fica essa questão do critério que falou o Fabinho Soldado. Não sei se você viu os lances. Um deles foi a falta do Matheus Bidu no jogador do Vasco da Gama e outro um impedimento no começo da jogada do Yuri Alberto. Tem razão ou não tem razão o Daronco ou o Corinthians de reclamar? Momento charcutaria Maturar para você. O futebol fica mais gostoso com a Maturar. Felicidade não é a palavra para definir a direção do Corinthians, mesmo depois de uma vitória 3-0.